Você acorda. O alarme toca e a primeira coisa que você sente é aquele cansaço familiar. Você arrasta o pé para fora da cama e bate o dedo mindinho na quina da cômoda. A dor sobe pela perna e você solta o primeiro xingamento do dia. Vai tomar café, a garrafa escorrega um pouco e mancha a sua camisa limpa. O relógio está correndo e você já está atrasado. Você entra no carro, pega aquele trânsito travado de sempre. Pega o celular e manda um áudio de 3 minutos para um amigo, reclamando do trânsito, reclamando da prefeitura, reclamando da sua falta de sorte logo de manhã. Desabafar traz um alívio imediato, não traz? Parece que tira um peso enorme das suas costas. A sensação é de que você esvaziou a panela de pressão. Mas a verdade é muito mais estranha do que isso. Aquele áudio de 3 minutos não foi inofensivo. Aquela resmungada sobre o trânsito teve um custo biológico invisível. Cada vez que você abre a boca para reclamar da vida, você está literalmente encolhendo uma parte do seu cérebro. Esquece aquele papo de gratidão tóxica que você vê no Instagram. Isso aqui não é sobre ser aquela pessoa artificial que sorri o tempo todo. E também não é sobre fingir que os problemas não existem ou engolir os seus sentimentos. É sobre biologia nua e crua. É sobre como a sua mente processa os dados da realidade. O desafio de ficar 30 dias sem reclamar não é um teste de positividade. É um protocolo médico de reabilitação neurológica. Você está prestes a descobrir como a reclamação atua como um ácido na sua mente. E como o silêncio estratégico pode reconstruir a sua inteligência. Pensa no seu cérebro como uma floresta extremamente densa. Toda vez que você tem um pensamento novo, é como se você abrisse uma trilha no meio do mato. Se você passa por essa trilha uma vez só, o mato cresce de novo e ela some. A trilha desaparece. Mas se você passa por ali todos os dias, a trilha vira uma estrada de terra. Se você continua passando, ela vira uma rodovia asfaltada. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A regra dos neurocientistas é muito simples. Neurônios que disparam juntos se conectam mais fortes. E é aqui que o perigo silencioso começa. Nós humanos já temos um bug de fábrica chamado viés de negatividade. Nossos ancestrais precisavam focar no perigo para sobreviver. Lembrar do leão escondido no mato era mais importante do que olhar para uma flor bonita. Por isso, o seu cérebro já é programado para dar mais peso ao que dá errado. Agora, junta isso com o hábito de reclamar. Se você reclama do clima, do seu chefe e da economia todos os dias, o seu cérebro cria uma via expressa gigante para a negatividade. Ele fica absurdamente eficiente em achar defeitos. Você treina o seu cérebro para ser um radar de problema. E ele fica tão bom nisso que começa a ignorar completamente as oportunidades ao redor. Mas o buraco é bem mais embaixo. O ato de reclamar aciona um alarme de incêndio no meio da sua cabeça. Existe uma estrutura em formato de amêndoa no seu cérebro chamada amígdala. Ela é o seu centro do medo e da emoção bruta. O problema é que a amígdala não é muito inteligente. Ela não sabe a diferença entre um urso correndo atrás de você e uma internet que caiu no meio de uma reunião. Para ela, qualquer frustração narrada em voz alta é um perigo mortal. E o que ela faz quando você começa a reclamar? Ela aperta o botão de pânico. Ela inunda a sua corrente sanguínea e o seu cérebro com cortisol. O cortisol é o famoso hormônio do estresse. Um pouquinho de cortisol de manhã é ótimo. É o que te faz pular da cama. Mas banhar o seu cérebro em cortisol o dia inteiro é como jogar lixo tóxico nas suas células. E o alvo principal desse veneno tem nome. Chama-se hipocampo. O hipocampo é a área do seu cérebro responsável por 2 coisas vitais: resolver problemas complexos e criar novas memórias. E a ciência já provou isso através de ressonâncias magnéticas. O excesso de cortisol destrói fisicamente as conexões neurais dessa região. Estudos mostram que 30 minutos de reclamação contínua já são suficientes para causar danos físicos nessa área. Você acha que está apenas desabafando, mas você não fica apenas mais mal-humorado, você fica literalmente mais burro, menos capaz de encontrar soluções lógicas para o que te aflige. E aqui está a virada contraintuitiva que os gurus da internet não te contam. Você acha que reclamar é buscar uma solução. Você acha que está resolvendo algo quando fala mal de um processo lento no trabalho. Mas reclamar é exatamente o mecanismo de defesa que o seu cérebro usa para não agir. Presta muita atenção nisso. Se você senta com um amigo e reclama que está sem dinheiro, você ganha uma dose rápida de conforto. Vocês entram no que a psicologia chama de corruminação. Um valida a dor do outro.
Você transfere a culpa do seu bolso vazio para o governo, para a crise mundial, para a sua empresa. Quando você faz isso, o seu cérebro libera uma gotinha de dopamina. O seu cérebro te recompensa por ter achado um culpado. Ele diz: ufa, o problema não é meu, então eu não preciso fazer nada a respeito. A reclamação te vicia na inércia. Ela rouba toda a energia de execução que você usaria para mudar a situação e queima tudo na narrativa do problema. Você gasta calorias reclamando, se sente cansado e acha que fez algo produtivo. Ação fria resolve problemas. Emoção inútil encolhe o seu cérebro. Então, o que acontece se você cortar esse vício pela raiz? O que acontece dentro do seu corpo se você entrar no desafio dos 30 dias sem reclamar? Prepare-se para um choque de realidade pesado, porque não vai ser fácil, e os resultados não vão ser o que você espera. Nos primeiros 3 dias, você vai sentir uma espécie de abstinência, uma agonia física mesmo. Você vai notar, com um susto enorme, que 80% das suas conversas diárias são baseadas em falar mal de algo ou de alguém. No almoço do trabalho, no jantar em casa, no grupo de mensagem. Sem poder reclamar do clima, do trânsito ou do vizinho, você vai ficar em silêncio absoluto muitas vezes. Vai parecer constrangedor. As palavras vão querer sair da sua boca e você vai ter que engolir a seco. Mas repara nisso. Esse silêncio incômodo é a sua energia vazando de volta para o seu balde. É a energia que você não está desperdiçando. Do dia 4 ao dia 10, a coceira fantasma aparece. Você vai começar a perceber o quanto as pessoas ao seu redor reclamam o tempo todo. O barulho do pessimismo dos outros vai começar a te incomodar fisicamente. Você vai se ver no meio de uma roda de amigos onde todo mundo está se queixando de falta de tempo. Você vai ter que se segurar para não entrar na dança. Nessa fase, o seu cérebro está confuso. Ele pede o cortisol diário que estava acostumado a receber, mas você não entrega. Do dia 11 ao dia 20, a verdadeira mágica neurológica começa. Sem a rodovia expressa da negatividade sendo usada, o asfalto começa a rachar. O mato volta a crescer. O seu cérebro é forçado a criar novas trilhas neurais para processar a frustração. Você começa a substituir instintivamente a narração do problema pela execução do próximo passo prático. É automático. Em vez de gastar 10 minutos dizendo: essa impressora é um lixo, a empresa não investe em nada e estragou o meu cronograma, você simplesmente pensa: a impressora travou, vou mandar o arquivo para a máquina do outro andar. Ponto final. Sem drama, sem história. Só o fato e a solução. Você vira uma máquina fria de resolver pendências. O seu nível de estresse basal despenca ladeira abaixo. Com menos cortisol no sangue, o seu hipocampo para de encolher e começa a regenerar conexões. A sua memória do dia a dia melhora. O seu foco fica muito mais afiado, porque você não está mais gastando RAM mental, rodando problemas em segundo plano. E do dia 21 ao dia 30, o filtro social implacável entra em ação. A mudança não é mais só dentro da sua cabeça. Ela vaza para o mundo. Você vai perceber que algumas pessoas vão se afastar naturalmente de você. Eles vão achar que você ficou quieto demais ou sem graça. E isso é absolutamente excelente. Pessoas que só sabem se conectar através da fofoca, do vitimismo e do pessimismo, não suportam o espelho do silêncio estoico. A sua falta de reação quebra o ciclo delas. Em compensação, você começa a atrair e a notar pessoas de outra frequência. Pessoas que falam de ideias, de projetos, de como melhorar as coisas, de dinheiro, de futuro. A sua presença física passa a transmitir calma, uma inteligência emocional crua e inabalável que os outros respeitam sem nem saber o porquê. Olha para a sua vida hoje. Você não precisa fingir que tudo está bem o tempo todo. Isso seria loucura. Você tem o direito de ficar frustrado. Você tem o direito de ficar com raiva de uma injustiça. A dor e a frustração fazem parte do jogo. Mas o que você não pode é destruir a sua própria mente narrando esses problemas em looping, o dia inteiro, para quem quiser ouvir. Amanhã de manhã, quando o seu despertador tocar de novo, e o cansaço bater, e o café derramar na mesa por puro descuido, apenas respire, limpe a mesa, guarde as suas palavras para o que realmente importa, e proteja os seus neurônios.